E aí, torcedor tricolor, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Fluminense, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, vive um momento delicado fora das quatro linhas. A recente contratação de um nono jogador estrangeiro colocou o clube no limite permitido pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, acendendo alertas nos bastidores das Laranjeiras. O que deveria ser motivo de celebração por reforços internacionais transformou-se em um desafio estratégico que exige decisões difíceis. Com uma regra clara que limita o número de atletas estrangeiros inscritos em competições nacionais a 8, o Fluminense agora se vê obrigado a fazer escolhas cruciais para equilibrar o elenco. Cada jogador traz consigo expectativas da torcida, promessas de títulos e a responsabilidade de corresponder dentro de campo. Mas quando se ultrapassa a fronteira desse limite, a conta pesa. A chegada do nono estrangeiro não foi por acaso. O clube vem apostando em talentos internacionais para reforçar setores específicos do time, em busca de mais competitividade nas competições nacionais e internacionais. Entre os contratados, estão nomes que já fizeram história em ligas estrangeiras e outros que buscam se firmar no futebol brasileiro. Cada um deles é visto como uma peça fundamental no tabuleiro tricolor, mas a regra da CBF coloca o técnico Fernando Diniz em uma encruzilhada. Para quem acompanha o clube, a situação levanta questionamentos. Quem será deixado de fora? E como isso impactará o desempenho do time na temporada? O dilema vai além do campo. Nos bastidores, a diretoria trabalha para garantir que o equilíbrio entre talento e regulamento não prejudique os planos do time, especialmente em um ano de grandes expectativas após uma temporada promissora. O desafio imposto pelo limite de estrangeiros é, ao mesmo tempo, uma faca de dois gumes. Se por um lado demonstra o sucesso do clube em atrair nomes de peso de fora do Brasil, por outro, exige uma gestão de elenco ainda mais apurada. E não, é só no Fluminense que isso acontece. Outros grandes clubes brasileiros também enfrentam o mesmo obstáculo, tornando a regra um tema constante de debates. Para alguns torcedores, a situação é vista como uma oportunidade de valorizar mais os talentos da base. Afinal, o Fluminense é historicamente conhecido por revelar craques como Thiago Silva, Marcelo e, mais recentemente, João Pedro. Será que o clube deve focar novamente em sua essência formadora ou insistir em reforços internacionais para brigar por títulos? Nos treinamentos, Fernando Diniz tem evitado entrar em polêmicas. O técnico sabe que, para manter o equilíbrio emocional do grupo, decisões precisam ser tomadas com cautela. A pressão da torcida, somada ao clima interno entre os jogadores, que disputam vaga, pode transformar o ambiente em um barril de pólvora. Além disso, há a questão do entrosamento. Com tantos jogadores de diferentes nacionalidades, idiomas e culturas, o trabalho de integração se torna essencial para que o time funcione como uma unidade em campo. Um grupo fragmentado pode ser a ruína de uma temporada que começa com grandes promessas. Enquanto isso, nos bastidores das Laranjeiras, os diretores analisam alternativas. Há quem defenda o empréstimo de algum estrangeiro, liberando espaço no elenco e aliviando a pressão sobre Diniz. Outros acreditam que, com negociações estratégicas, é possível manter todos os jogadores e, ainda assim, cumprir o regulamento. A torcida, por sua vez, está dividida. Nas redes sociais, os debates fervilham. Muitos clamam pela permanência de ídolos estrangeiros que já conquistaram seus corações, enquanto outros pedem mais espaço para atletas brasileiros e, principalmente, para as promessas da base. Esse impasse, no entanto, é também um reflexo do crescimento do futebol brasileiro. A abertura para talentos internacionais é um sinal de que o país voltou a ser um destino atrativo para jogadores de diversas partes do mundo. O desafio agora é encontrar um equilíbrio entre qualidade, identidade e regulamentação. Nas arquibancadas, o sentimento é de incerteza. Cada partida se torna uma espécie de teste para avaliar quais jogadores são realmente indispensáveis para a equipe. Para o Fluminense, 2025 promete ser um ano decisivo não só dentro de campo,
mas também na forma como o clube irá lidar com essas questões fora dele. O luto mencionado pela torcida não é literal, mas representa a dor de possíveis despedidas que o regulamento da CBF pode impor. Em um cenário onde cada peça tem seu peso, o Fluminense caminha no limite, buscando transformar adversidades em combustível para uma temporada memorável. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. Enquanto o Fluminense atravessa o dilema do limite de estrangeiros, a discussão sobre o impacto dessa regra se intensifica nos bastidores do futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, implementou o limite com o objetivo de equilibrar as competições nacionais e valorizar jogadores locais. Mas será que esse limite ainda faz sentido em um cenário cada vez mais globalizado? Para muitos, a regra parece sufocar as estratégias de clubes que buscam internacionalizar seus elencos e elevar o nível técnico do futebol nacional. O Fluminense é um exemplo emblemático dessa situação. Nos últimos anos, o clube vem se destacando pela capacidade de atrair jogadores de fora do Brasil. Isso é reflexo de um mercado mais competitivo, em que os clubes precisam diversificar suas opções para enfrentar rivais dentro e fora do país. No entanto, ao atingir o limite imposto pela CBF, surge a pergunta: até que ponto as contratações internacionais estão beneficiando o clube sem comprometer seu planejamento? Curiosamente, a discussão também toca em um ponto cultural. A integração de jogadores estrangeiros não é apenas uma questão de tática ou talento em campo. Trata-se de entender como diferentes mentalidades, culturas e estilos de jogo podem enriquecer o time como um todo. No caso do Fluminense, a chegada de tantos jogadores de fora tem gerado um ambiente multicultural que exige da comissão técnica um esforço extra para criar uma identidade comum dentro de campo. A regra da CBF, que limita a inscrição de estrangeiros a 8 por competição, pode ser vista como uma barreira ao desenvolvimento de times mais competitivos para torneios internacionais. Clubes brasileiros, incluindo o Fluminense, frequentemente enfrentam equipes sul-americanas que não possuem restrições tão rígidas, o que gera uma desvantagem no cenário continental. O impacto dessa limitação não é apenas esportivo, mas também financeiro, já que reforços de peso são frequentemente contratados com foco em vitórias internacionais. Por outro lado, a situação atual força o Fluminense a tomar decisões difíceis, o que pode se revelar um aprendizado estratégico. O clube precisa não apenas analisar o desempenho técnico de cada estrangeiro no elenco, mas também considerar questões como adaptação, entrosamento e impacto emocional no restante do grupo. Quem será priorizado e quem poderá ser emprestado ou até mesmo negociado? Essas escolhas irão moldar o futuro do time nesta temporada. Outro ponto que surge nesse debate é o impacto que o limite de estrangeiros tem nos jovens jogadores brasileiros. Para muitos analistas, a presença de talentos internacionais pode reduzir as oportunidades para atletas da base, sufocando o surgimento de novas estrelas. No caso do Fluminense, que sempre se orgulhou de sua tradição de formar craques, a gestão do elenco precisa equilibrar a busca por reforços de fora com a valorização de suas promessas. A polêmica também reacende a discussão sobre a competitividade do futebol brasileiro como um todo. Enquanto ligas europeias e sul-americanas flexibilizam suas regras para atrair mais talentos internacionais, o Brasil parece resistir a essa tendência. O caso do Fluminense é apenas um exemplo de como os clubes brasileiros enfrentam um dilema entre inovar e se adaptar às regras existentes. Será que a CBF está impedindo o crescimento técnico do futebol nacional ao impor esse limite? Nos treinos do Fluminense, o técnico Fernando Diniz enfrenta o desafio de manter o grupo motivado enquanto as decisões sobre o elenco são tomadas. A possibilidade de excluir um estrangeiro das competições nacionais não afeta apenas o jogador em questão, mas todo o time. A insegurança pode gerar tensão interna, enquanto a necessidade de adaptação contínua é um teste para a liderança do treinador. Além do aspecto técnico, há também uma dimensão emocional. Jogadores estrangeiros frequentemente chegam
Ao Brasil buscando recomeços ou novas oportunidades. Ser deixado de fora de competições importantes pode impactar não apenas suas carreiras, mas também sua confiança. No Fluminense, a diretoria precisará lidar com a situação de maneira sensível para evitar que essas decisões abalem a moral do elenco. Apesar dos desafios, o Fluminense tem uma oportunidade única de se posicionar como um clube inovador e resiliente. Ao enfrentar as limitações impostas pela regra da CBF, o clube pode encontrar soluções criativas que sirvam de exemplo para outros no futuro, seja por meio de negociações estratégicas, empréstimos bem planejados ou até mesmo uma revisão de como o elenco é montado. O Fluminense tem tudo para transformar esse obstáculo em um trampolim para o sucesso. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.